Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para quem não me conhece, sou a doutora Audrey Azevedo e mais uma vez aqui com vocês na Rede Vivax de televisão, no programa Descomplica Saúde. Um programa onde o foco é a saúde e o intuito, o propósito, a intenção dele é levar informação, levar conhecimento, levar curiosidades, tudo na área da saúde. E para isso, de uma forma descomplicada. E para isso, a cada dia traremos aqui um profissional da saúde de várias especialidades, com várias, digamos assim, experiências, né? E hoje, para me ajudar nesse desafio, eu estou aqui com a queridíssima Rosimeire Pinto. Tudo bem, Rosi? Gratidão. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês e fico imensamente feliz com o seu convite. A gratidão é nossa. Rose, o intuito... Posso te chamar assim, Rose? Claro. Tá bom. O intuito é a gente levar essa informação, de uma maneira descomplicada mesmo, de uma maneira leve, descontraída, com palavras, com mensagens que qualquer tipo de pessoa, de público, possa nos entender. E eu acho que nós temos aí, na área da saúde, né, diversos temas, diversos causos para a gente contar, né? Mas eu acho assim, vamos ali do início, vamos falar um pouco dos desafios para quem está pensando, para quem está tentando ingressar na sua área, o que eles vão enfrentar por aí? Então, começa se apresentando, fala... Quem é você, qual é a sua especialidade, a sua formação e o que te fez chegar aí, né? O que te fez escolher? É assim, meu nome é Rosimeire Pinto da Silva Souza, tenho 57 anos e sou formada há mais de 30, inclusive aposentada, mas ainda trabalhando em algumas causas. Isso. Tenho, assim, experiências em UTIs, pronto-socorro, oncologia, ortopedia, neurocirurgia. Então, é uma profissão que abrange várias especialidades. E o que me levou a ser? Vou falar a verdade, foi uma coisa de coração. Porque quem não? Tem que ser. Eu acredito que não tem como um profissional da saúde não ir para essa área, né? Se não for pelo coração. A família não apoiava, vou falar a verdade. Não queria que fosse aeromoça, bailarina, mas não enfermeira. E eu sempre com esse desejo. E o assunto abordado, que nós vamos abordar, é muito interessante, porque o profissional tem que ter a primeira vez, a chance. Se não derem a chance para desenvolver o trabalho, como que vai ter a experiência? Exato. Não dá. Exato, porque eu pedi para a Rose falar um pouco, nos ajudar aí, levar informação para você, inclusive que quer a primeira formação ou não, mas que quer ingressar nessa área da enfermagem. Ela é enfermeira, já aposentada, por isso que ela falou dessas inúmeras conhecimentos, áreas que ela tem, né, experiência. E aí eu falei, vamos começar, Rose, falando do desafio. O que esse estudante novo, né, esse novo estudante de enfermagem, ele vai encontrar por aí? E é isso que ela falou, um dos primeiros começa aí nessa questão quando você vai se apresentar, quando você vai colocar ali seu currículo, ingressar, eles pedem um profissional e a gente entende também o porquê que eles pedem essa experiência, porque é complicado também, é muito delicado como qualquer outra, mas quem cuida da saúde do ser humano ali, eu acho que é um pouco, mas você errar com uma planta de uma casa, a casa vai cair, ok. Agora você errar ali numa veia, você mata o ser humano. Então eu entendo também a seriedade e do porquê dessa questão da experiência. Mas é exatamente esse o tema de hoje, o desafio. Como você ingressar com experiência se você é novo e você não tem, ninguém te dá essa oportunidade do início. Como você fez, Rose? Conta pra gente. A princípio, eu fiz primeiro um curso técnico de enfermagem. Legal. Onde eu comecei a trabalhar, isso aos meus 18 para 19 anos. E gostei. Falei, é isso que eu quero. Após isso, ingressei na faculdade de enfermagem, onde me tornei enfermeira assistencial, indo até
Até hoje, mesmo não trabalhando fisicamente nos hospitais, mas eu sempre estou prestando algumas, digamos assim, assistências, alguns serviços, até colocando mesmo para família, para amigos. Isso eu acho que é eterno, né? Porque a profissão o que a gente faz? Nos proporciona, nos dá essa capacidade de ajudar o próximo, que é o que eu gosto, Exatamente. né? E o que seria, né? O para quê, o porquê, eu acho que se não... assim, por mais que eu costumo falar assim, por mais que eu acho que todas as pessoas que trabalham na saúde, eu acho que tem essa questão, né? Então, assim, eu falo assim, gente, será que eu saio por aí, eu saio, né, com uma tarjinha, assim, né, de psicologia? Não é possível, porque as pessoas, com 2 minutos conversando, falam, eu posso falar uma coisa pra você? Você me ajuda? Não é assim? Então, mas tudo bem, não é que a gente está reclamando, enfim, eu acho que, é lógico que a gente tem a nossa vida, a gente quer ter a nossa vida, a gente precisa, mas a gente faz com tanto amor, a gente faz com tanto que talvez se passar aí algum determinado tempo, 15 dias, um mês, e ninguém nos perguntar nada, a gente fala, o que está acontecendo? Que ninguém me procurou ainda. Atrás, não é verdade? Alguém está precisando de um chazinho, quer uma indicação? É bem não isso, é? É bem isso. Mas me conta, Rosé, então você fez o técnico, ingressou na faculdade. Sim. E como foi esse seu primeiro desafio aí dessa experiência? Como você ingressou? Na realidade, eu me formei nos anos 90, né? E o próprio hospital onde eu estava trabalhando como técnica me proporcionou trabalhar como enfermeira. Que bacana! E isso já foi Olha aí, um salto grande na minha vida, porque eu ia ter que ir atrás de algum lugar para trabalhar. Então eu já tive essa chance de mostrar. Eu já tinha mostrado meu trabalho como técnica, entendi. Fui aproveitada como uma enfermeira. Entendi. E lá por mérito, com certeza, porque senão não teriam aproveitado, com certeza. Só nesse hospital fiquei 16 anos. Olha aí. Saindo de lá, não saí porque quis, mas um dos desafios também são as demissões. Quando você é demitida, você perde o chão. Onde eu vou trabalhar agora? 16 anos. Mas as portas sempre se abrem. Onde você deve ter visto de tudo, né, Rose, nesses 16 anos. Sim, ainda mais que comecei jovem. E... Teve algum momento de desejo de desistência, arrependimento? Nunca. Isso que é interessante, sempre de conhecer cada vez mais, investir em pós-graduação, porque isso também é importante para um profissional da área, porque ele não pode achar que se formou e pronto. Tem que sempre subir os degraus, né? Muda muito. E fazer aquilo que... A minha pós não foi tão... Eu gostava, foi fiz cardiologia. Tem nada muito a ver com tudo mas tem ao mesmo tempo. Mas sim. Quantos já não ajudou aí? Com certeza. Não é? De uma certa maneira. Até porque... Explica para quem nos assiste essa questão que nem você falou assim, primeiro eu fui ali no técnico, depois eu ingressei realmente na faculdade. Nem todo mundo sabe a diferença ali, quando a gente está ali no ambiente hospitalar mesmo. Certo. Qual a diferença a nível de função mesmo eu, Audrey, acredito e tenho essa visão assim, que abaixo ali, depois do médico é o enfermeiro. Certo. Né? Tá. Só que a gente precisa entender, e aqui, lembrando que ninguém está menosprezando ninguém é simplesmente uma questão de hierarquia. Assim como o médico não está menosprezando o enfermeiro também não está menosprezando o técnico. É uma questão literalmente de hierarquia. Conta pra gente essa função ali na hora H mesmo, ali no funcional mesmo. Como que vocês dividem ali as funções? Na minha época, existia mais funções. Existia o atendente de enfermagem, que já foi abolido, o auxiliar, onde ele presta todos os cuidados de enfermagem aos pacientes hospitalizados, seja em hospital, em clínicas, em asilos. E o técnico de enfermagem é acima do auxiliar. Ele tem um degrau a menos. Ele faz tudo que o enfermeiro faz, menos supervisionar um ambiente de... estágios, onde as pessoas estão estudando e estão fazendo os estágios supervisionados. O técnico de enfermagem, ele não tem
autonomia, digamos assim, tá? O enfermeiro, sim. O enfermeiro, ele está acima do auxiliar, acima do técnico e abaixo do médico. Entendi. Por isso que fala o enfermeiro-chefe, né? Tá, entendi. Isso. Porque o enfermeiro, ele pode supervisionar, como eu disse, um ambiente onde tenha um estágio supervisionado, que são aquelas pessoas. E seria como na parte dos médicos, seria uma residência, digamos assim. E pode até supervisionar a parte dos médicos. Olha aí, os residentes, então. Isso, olha que bacana. Assim, o enfermeiro, ele pode estar fazendo da parte da enfermagem, ensinar o médico a fazer alguma coisa. Porque o médico, ele presta o serviço, mas tem certas coisas que o enfermeiro tem que dar um apoio, ensinar como faz. Tem médicos que chegam e falam... Consegue citar um exemplo, Rose, pra gente? Vários exemplos. Vamos lá, cite um exemplo, porque eu acho que até para mim é uma surpresa essa fala, e eu acredito que para mais um monte de gente, olha isso, que interessante a gente ouvir, que o enfermeiro, ele é capaz, sim, de ensinar algumas coisinhas ali para o médico. Sim, e que isso não diminui nem aumenta nenhum nem o outro. Tanto que eu creio, Audrey, que na grade curricular da medicina existe a parte que existem os cuidados de enfermagem. Sim. Que não que os médicos vão prestar esses cuidados, mas eles têm que ter um conhecimento básico. Exatamente. Assim, né? Assim como nós, enfim, determinadas profissões têm ali uma noção básica, e a gente ainda vê na grade assim, como fala? Tudo básico, eles colocam alguma coisa de básico, assim, sim, né? Sim. Noções básicas, né? Tem essa palavra. Noções mesmo. Básicas, por exemplo, de anatomia, de fisiologia. Então, assim, a gente sabe que não vai, de repente, você está se formando em qualquer uma outra especialidade, você não vai ali medicar no sentido do médico mesmo, fazer uma cirurgia. Sim. Nem tampouco, às vezes, de um enfermeiro. Mas você tem ali aquela noçãozinha básica. Sim. E aí... os exemplos assim simples, um preparo de uma medicação, o médico pode ser que não tenha essa capacidade e a gente pode estar auxiliando no preparo. Uma coleta de uma gasometria arterial. O que é uma gasometria arterial? Onde você pega... Descomplica a saúde, sim. Rose, explica lá o que é. A gasometria arterial consiste em colher o sangue da artéria, só que tem os lugares certos de serem colhidos, não é como a veia. Tá. Tem que partir o quê? Do conhecimento de anatomia. Lá. Eles têm, mas nós também. E nesse momento a gente pode estar auxiliando também a maneira como se faz. Esse manejo ali, sim. né? E tudo bem, cada um na sua função e na sua especialidade. Ninguém vai desmerecer o trabalho de ninguém. Exatamente. O técnico também ou não? Não, aí só o enfermeiro. Tá, entendi. Aí tá as diferenças entre o técnico auxiliar e o enfermeiro, porque o auxiliar... ele não tem essa capacidade, nem o técnico. Pode até saber, mas não é a capacidade, digamos. Ele não tem essa autonomia. A autonomia, tá. Porque às vezes a gente sabe que tem muita gente aí que nem não fez uma graduação mesmo, sim. Porém tem também essa capacidade, porque a pessoa é esforçada, o profissional é esforçado, sim. E ele pode sim ter essa experiência, sim. Ele pode, essa sabedoria de fazer, mas ele não tem a autonomia. Exatamente. Certo? Conta pra gente, Rose, um pouco de qual área você mais gostou nesses mais de 30 anos de enfermagem. Então, eu creio que foi a última que eu tive, hospital público, porque existe uma grande diferença entre trabalhar em hospital público e particular. Não que o que você além faça... do salário, porque muita gente acha que a diferença só fica ali no salário. Tem mais diferença? Não. Tem a parte dos recursos, porque o hospital particular, ele oferece todos os recursos. E o público já são pessoas mais simples. E o que nós achamos no hospital público, a diferença grande é a falta de quando a senhora fala recursos, o que seria para ele? São os materiais, muitas vezes, que não tem. A medicação mesmo, a seringa, a luva, enfim, coisas básicas mesmo, acontece mesmo. Então. O interessante em te dizer é que o enfermeiro ou o pessoal da enfermagem, eles são muito criativos. Se não tem, eles fazem Olha isso, a gente. Coisa aconteça. Dê um exemplo pra gente, como que você já teve que ali se virar nos 30? De improvisar, de não ter uma luva e você ter que
usar outra coisa no lugar da luva, não tem uma agulha para aquele determinado procedimento e você ter que improvisar de alguma forma. Falando dessa maneira, uma vez eu fui tomar uma medicação ali, um Noripurum na veia. E eu não lembro se ali na ala não tinha, e era num convênio, numa rede particular. Sim. E a moça falou assim, ai, Aldrin, me perdoa, mas tá chegando. Você tem tempo para esperar? Eu falei, depende de quanto, né? Sim. E aí ela fez assim, vai demorar cerca de 1 hora. Eu falei, poxa. Muito né? tempo. Aí ela fez assim, você confia em mim? Aí eu falei, se eu não confiar num colega meu da saúde, eu vou confiar em quem, né? E você tem que passar essa segurança, pelo menos é a minha percepção, Sim, né? sim. Eu falei, vamos lá, por quê, né? Aí ela fez assim, eu vou usar um calibre, né, diferente ali, né? Mas deixa comigo. Eu falei, tá bom. E ela usou para colocar, né, para pegar, para encontrar minha veia, e foi fantástico. E aí depois disso a gente começou a falar, aí ela falou o improviso assim, que eu te falei, improviso, porque às exato. vezes o material é para criança ou para um recém-nascido, mas a gente utiliza num adulto por falta de ter um de adulto naquele momento. E a nível de medicação também? Ou só de material? Também. Um problema público bem sério. Falando nessa questão agora dessa diferença, que também é um desafio da profissão, Sim. porque... Para mim, isso é um desafio, de né? você ter que trabalhar com aquilo que lhe oferecem. Sim, né? porque a gente acha que a gente vai sair da faculdade e a gente vai encontrar ali tudo exatamente como a gente aprendeu. Gente, não é assim na prática. Sim. Não é assim. E isso eu acredito, que seja em qualquer área da saúde. Sim. Porque é o que eu falo, se eu tivesse que trabalhar em cima de protocolos, apostilas, videoaulas, enfim, que eu tive, existem casos que eu falar assim, não, então eu acho que eu faltei nesse semestre inteiro, porque eu nunca vi isso daqui. Existem, na mas não dá para serem seguidos assim à risca. Sim, a gente tem que ter. Seria. A gente tem ali aquele, né, o tal do protocolo, a gente tem, mas quando se lida com o ser humano e com situações ali de emergência também, eu acho que também tem essa questão da emergência ali, né? Na hora da emergência, você não pode usar tudo, a técnica do jeito... Claro que a técnica feita corretamente proporciona tudo de bom, mas se for uma emergência, seja do jeito que for, para salvar a vida de alguém, faça do jeito que for. Qual é um caso que você pode lidar, que você passou, vivenciou, que você tem que... Isso é interessante, isso, que a gente vê muito filme falando de avião, eu já assisti vários, falando assim, olha, tem a caixa preta, o protocolo é esse, mas na hora não era você que estava aqui em 10 segundos para você colocar esse avião no ar, e, enfim, não dá para seguir todo esse protocolo, e ele foi pela intuição e salvou, vamos supor, né? O piloto ele salvou. Qual foi um caso que você pode nos relatar onde você sabia que aquilo não era, mas você falou assim, mas você usou da sua intuição, da sua expertise, da sua experiência, você falou, vai. São vários casos, para a gente ficar enumerando é bem difícil, mas existem, por exemplo, numa situação de emergência, de uma parada, onde o médico fala, me dá uma cânula endotraqueal, que é aquela que coloca para a pessoa poder respirar e fazer as manobras de ressuscitação. E não ter aquela cânula na hora. E você tem que falar assim, doutor, pode ser essa? Ele falou assim, é melhor que seja essa do que é melhor fazer com essa do que não fazer e a gente perder a pessoa. Olha aí. E aí vai também, então, da consciência também, da compreensão desse médico também, né? De entender ali que é o que vocês têm. Porque, assim, existem maneiras de se, por exemplo, de se fazer naquele momento e que quando tudo se restabelecer, seja revertido de outras formas. Entendi. Ou seja, retira aquela que pode ser retirada e coloca outra. Sim. Ou mesmo mas já salvou ali, já salvou. Sim. Exatamente. E essa questão esse relato é importante para a gente entender essa questão da experiência. Por isso que eu falei assim, que eu entendo quando um hospital, quando uma clínica em si, ele exige essa experiência. Sim. Mas
Rose, me fala assim, como adquirir? Porque assim, você teve essa sorte, digamos assim, mérito seu, mas foi uma sorte Sim, de já sim. um hospital ali já te, né, como você falou, já te, como fala? Aproveitou, já te aproveitou e ficou, mas com certeza nesses 30 anos já passou Mas ou eu passaram. já tive outras vezes que não tive essa esse aproveitamento, digamos assim. Por exemplo, quando eu saí em 2006 desse lugar onde fiquei 16 anos, eu tive que esperar algum tempo para arrumar outro emprego. Tá. Então foi outro desafio na minha vida. Porque E olha que você já tinha... Com toda a minha experiência de anos trabalhados, eu ainda tive que passar por certas etapas para começar a trabalhar em outro. Tá. Mas todos eu tive as boas oportunidades. Graças a Deus. Tive boas oportunidades. E isso vamos voltar nas áreas, porque a gente sabe que tem ali quem gosta mais da urgência e emergência, quem gosta mais, né, ali da UTI, tem aquelas que só gostam de criança, de neonatos. Isso, A sua, em particular, tem uma? Eu gosto muito de geriatria. Adoro trabalhar com idosos, porque o idoso, ele é que nem uma criança, só que é uma criança crescida. E eles precisam muito da gente. Sim. Assim como a criança também, né? Mas eu acho que o ser humano está mais acostumado, envolvido ali, sensibilizado a acolher uma criança do que acolher um idoso, né? Acha que é frescura. Sim. E tanto que no meu último trabalho, depois de toda essa... o tempo de aposentadoria que eu tenho, eu fui trabalhar em clínicas de idosos como professora de estágio. Onde bacana. Eu proporcionava o ensinamento prático para os graduandos de enfermagem e cuidava também do idoso, assim como eu sempre te falei que eu gosto, né? Fantástico. Só que veio a pandemia e aí tudo terminou. Aí você decidiu se aposentar por conta disso, ou não? Tudo isso depois da aposentadoria. Legal. Depois de passar por todas as etapas hospitalares, eu tive essa última etapa de ser professora de estágio. Olha que bacana. Então a enfermagem te dá aí essa possibilidade de repente, aí quem já está também, se aposentar, mas continuar atuando. Sim. Que bacana, Rose. Mesmo que seja, não precisa ser trabalhar com registro, não precisa ser, porque você já está aposentada, mas trabalhar por contratações e por você gostar da profissão, você o que a gente estava falando, né? Pela realização pessoal. E aí eu acho que assim, não que durante os anos a gente não faça com carinho, mas quando a gente já chega nessa etapa, eu acredito que aí venha com mais leveza. Não é só por conta... Quantas pessoas ainda não dependem daquele emprego para pagar a própria formação? Exatamente. Então tem ali um peso a mais, uma atenção a mais. Aí quando chega nessa etapa, eu acho que vai com maior leveza até, né, o trabalho. É um incentivo aos que estão procurando estudar essa profissão maravilhosa. Eu digo... Eu também sou fã, sou suspeita. Com toda a minha alegria de vida de tantos anos trabalhados, que vale a pena, que tem um leque muito grande de opções. A pessoa pode trabalhar, não é só hospital, pode ser empresas, pode ser em casas de repouso também, né? Em lugares de clínicas. Clínicas, eu acho que até em escolas, colégios particulares, eu acho que tem também, né? E uma curiosidade também, né? Os SAMUs, as ambulâncias, eles também podem... O enfermeiro, ele trabalha justamente nessa área do atendimento a pessoa que está precisando numa emergência. Entendi. E eu trabalho o enfermeiro e o médico. E o motorista só conduz a ambulância. Entendi. E hoje se abriu o leque dos home care, dos convênios também tem, né? E aí você vai onde o enfermeiro profissional vai até a sua casa e te atende no conforto da sua casa, né? Exatamente. Então, tem convênio que sim, tem convênio que não, mas enfim, temos essa facilidade e mesmo também. As enfermagens particulares, que o enfermeiro pode ser um enfermeiro particular.
Legal. Eu já trabalhei como enfermeira particular. Olha, tem alguma restrição do Corém? Não, do Corém, não. Desde que você tenha realmente tudo registrado. Tá, mas ele não te dá, porque, por exemplo, né? Por que eu falei isso? Por exemplo, tem, acho que os policiais, eles não podem ter 2 empregos, alguma coisa assim. Não, o Corém não tem, na enfermagem pode. Tem gente que trabalha em 3 empregos. Tá. Pode. Porque a maioria da carga horária é aquelas 12 por 36 ainda ou não? Já não é mais? Isso. Existe 12 por 36, onde as pessoas trabalham dia sim, dia não. Outras pessoas do SAMU, por exemplo, trabalham a cada 48 horas, às vezes. Então, no intervalo das folgas, trabalham em outro. Trabalha em outro e aí assim. vai jogando ali com encaixando as agendas, digamos assim. Né? Quem trabalha em um, trabalha em 2, em 3. Sim. Lembrando sempre com consciência, porque assim, gente, é uma área como qualquer outra da saúde, onde tem que ter o amor, a atenção e por isso que a gente também encontra profissionais e profissionais, né? Quantas e quantas vezes ou pessoas que nós já não ouvimos falar que foi... Enfim, gente, aqui nós estamos para descomplicar mesmo, no sentido de falar mesmo. Mas quantas vezes a gente não viu uma pessoa mal-humorada nos atendendo ali na hora? Porque de uns bons anos para cá tem agora aquele primeiro atendimento, por exemplo. Que é a triagem, né? Isso, a triagem, é onde você primeiro passa. É o enfermeiro ou é o técnico ali, Rose? Não, geralmente é o enfermeiro. É o enfermeiro mesmo? Geralmente, os lugares onde eu for... Geralmente o enfermeiro, porque ele tem algumas perguntas muito importantes, porque aquele primeiro atendimento com ele significa dar mais prioridade ao atendimento médico. Por exemplo, dependendo do que a pessoa relatar, ele vai dizer se aquela pessoa é prioridade ou não. Por exemplo, um infarto do miocárdio. É uma prioridade. Então, descomplica a saúde, explica para quem não sabe o que é um infarto do miocárdio. A pessoa chega com dor no peito, muitas vezes, às vezes dor nas costas, dor no braço e às vezes sensação de enjoo. Acha que foi a feijoada que fez mal. Que foi, e não é. Então ela acredita que aquilo pode ser um infarto. O infarto é quando o coração está sofrendo, então tem que ter aquela urgência para poder a coisa fluir e ser atendida com mais rapidez. Tá. Então o enfermeiro tem que ser um enfermeiro porque ele tem essa capacidade. Ele tem que ter essa sensibilidade. Exatamente. Entendi. Onde o médico depois ele vai, através daquele relato, e pede os exames, porque nada é feito sem exames, tudo mais, né? Olha aí, né? Então, a gente, com esse relato da nossa queridíssima Rose, a gente entende, então, quando a gente está ali na salinha de espera, se a gente quer ir mais rápido, vamos subornar a enfermeira, gente, da triagem, porque é ela que vai colocar a nossa ficha lá de prioridade. Brincadeiras à parte, mas assim, então existe, porque assim, eu já vi isso e acho que quem é que nunca viu? Eu sou o número 145, mas já está chamando 157, né? Assim, então, não é que seja só essa questão, mas uma das explicações pode ser isso. Então, ela viu ali... Sim, e até mesmo de olhar. O exame físico é importante, porque através de você olhar, você vê se a pessoa está com palidez, se ela está com os lábios estão com coloração normal, porque tudo isso você aprende na faculdade, mas você tem que ter isso em mente para poder você desenvolver o seu trabalho melhor. E aí você às vezes não precisa nem perguntar, você vendo, você já vê esse aqui. Olha a importância da sensibilidade ali na hora, né? De colocar em prática. A pessoa chega com muita sudorese, ou ela pode estar com a hipoglicemia, ou pode estar com a hiperglicemia, que é aumento ou diminuição. Uma crise de ansiedade que hoje em dia é tão famosa. Existe e a crise bastante. também e as crises de ansiedade também, eu creio que seja... Trabalhou você estava trabalhando na época da pandemia? Não, eu parei exatamente no ano da pandemia. Tá. Como foi os relatos dos seus colegas aí? Foi bem porque, sofrido. Gente, foi bem sofrido. Foi a classe que não parou, né? Por nada. Estafas de tantas horas trabalhadas, porque muita gente da saúde ficou doente também. Sim, os médicos, enfermeiros
ficaram doentes. Outros ficaram com medo e com razão, nós não estamos aqui julgando, né? E familiares pressionados por familiares, não vai, nós temos muitos criança, ficaram não tem. privados de ficar com suas próprias famílias. Exato, eu também tive trabalhavam relato. e ficavam em hotéis porque não podia ficar junto com o pai e a mãe, que eram idosos. Ou criança, enfim, teve, eu recebi também Eu não relatos. participei disso assim fisicamente, mas eu Mas acompanhei imagina o quanto relatos de amigos de meus. colegas Muitos e amigos, amigos né? meus ficaram doentes e ficaram graves e conseguiram se superar. Olha aí, graças a Deus. Rose, fala pra gente, dá um exemplo pra gente, assim, eu acho isso fantástico. Eu falei que eu ia perguntar pra ela, hoje eu vinha vindo pra cá. Eu falei, hoje eu pergunto isso. Me fala, a gente, assim, quem nunca também teve um parente, um ente querido, um amigo, enfim, internado, e aí a gente foi lá correndo visitar e chega ali na recepção, eu sou Áudra, eu vim, enfim, eu sou parente de fulano. Sim. E vim, como que tá o quadro dele, doutor? E aí nunca, a maioria das vezes não vem o doutor, vem o enfermeiro falar, dependendo, lógico, do caso, né? E aí vem com os termos, né? Que a gente não... Termos técnicos. Exato, né? Então, descomplica aqui pra gente e fala pra gente assim, dá um exemplo desse, porque assim, às vezes a gente chega e fala, ele tá com isso. Traduzindo, ele tá o quê? Morrendo, tá bem, já pode sair pra comer a feijoada. Dá um exemplo de que às vezes a família já chegou e vocês precisaram falar de um jeito e depois, não, era só uma dor de cabeça, imagina. Realmente os termos técnicos têm que serem falados com pessoas que possam entender. Então a gente tem que improvisar e falar de outras formas, né? Isso. Já teve vários relatos. Aliás, eu acho que isso deve ser até que diário, se bobear, né? Muito diário. Lembra de algum, Rose? De eu ter que falar com a minha família ou falar... No ambiente ali, no âmbito do trabalho, ou falar para alguém, ou ter que traduzir, olha, me falaram que ela tem isso, traduzindo, o que ele tem? Deixa eu pensar. Ou nem talvez que você passou, mas que você sabe que é normal a pessoa se confundir, não entender nada, o médico passar ali e falar assim, olha, é isso, e aí alguém te procurar e falar... Normalmente, eu vou te falar, eu como enfermeira, a gente é que nem um dicionário. Todo mundo nos procura. Sim, por isso que eu estou perguntando. Eu sei disso, por isso que eu estou perguntando. Porque o médico falou que estou com, vou dizer algum termo. É interessante como foge, né? Assim, a gente tem tudo, mas foge. O meu filho, por exemplo, mais velho, ele é todo preocupado e ele vive perguntando. Um exemplo pode ser, mãe, o médico falou que eu estou, digamos assim, deixa eu ver um exemplo. É interessante isso, né? Ontem, eu vou contar um relato de ontem. Conte. O meu filho estava com cálculo renal. Uhum. E ele fez um procedimento emergencial, onde eu não estava até em São Paulo, eu estava viajando a trabalho também. Foi aquela viagem? Foi, a viagem a Alagoas. 24 dias em Alagoas. Olha que máximo. Também trabalhando como enfermeira na vacinação. Olha que máximo. Enfim, meu filho foi submetido a um procedimento de implante de duplo J. Ele nem sabia o que era um duplo J. Lá vem ele perguntar. Falei que era um catéter que levava até o rim para poder o cálculo não descer, não machucar. Tá. E ontem a gente foi até o hospital fazer o quê? Litotripsia. O que é uma litotripsia? É a quebra do cálculo para que ele se dissolva em pedaços e ele saia com mais facilidade. Chegou no hospital, ele falou assim, mãe, o que é que eu vim fazer aqui? Eu falei assim, uma litotripsia. Ele não sabia o que era uma litotripsia. E imagino que isso aconteça. Sim, acontece sempre. Isso com outras pessoas. Sim, inclusive na hora da solicitação de exames, né? Sim. Às vezes a gente passa, quantas vezes a gente não passa ali no médico, de rotina ou não, e ele passa uma lista de exames. Aí você começa a olhar ali e você fala, ai meu Deus, o que é isso? O que ele achou em mim para ele estar pedindo isso? E quando você vai ver, nem é assim, é uma coisa realmente de praxe, é uma coisa de rotina. Como tem segue. Aqueles também que... Né, é mais ali evasivo. Mas assim, a maioria tem as nomenclaturas próprias, né?
Hoje o Google ajuda bastante, né? A gente vai lá googar, mas também atrapalha. Nem tudo que o Google mostra é o que é. Dê-nos um exemplo, gente. Esse Google, ultimamente, a gente vem falando tão mal dele. Porque o Google é bom. Eu vejo também alguma coisa que eu tenho... Porque a gente aprende, mas não é que a gente desaprende, mas a gente esquece um pouco. Sim. Né? Alguma coisa, Sim. eu vou no Google e pesquiso. Sim. Mas tem gente que vai no Google e já pensa que está morrendo. Exato. Que está com uma doença incurável e não é nada disso. Até porque a internet ela tem aquela questão de quanto mais pesquisa sobre aquilo, Sim. e maior número de respostas que for clicada lá depois na cara, né? É aquilo que vai aparecer em primeiro lugar. Então, assim, eu vi muito isso na pandemia. Não podia sair, então assim, só que eu tô me sentindo assim, o que é? O que eu posso pedir? O que eu tomo? Né? E as pessoas não podem acreditar em tudo que vê. Às vezes não é nada daquilo. E às vezes a pessoa está sentindo aquilo, mas não é aquilo que eles estão falando. Sim. Entendeu? E aquilo que a gente estava falando, assim, do simples, do sudorese, né? Pode ser tantas coisas, gente. E aí a pessoa vai lá e toma, sei lá, pra quê. Né? Tem pessoas que fazem as coisas sem conhecimento e pode piorar, né? Então, Rose, fala pra mim, voltando aí ainda nesse tema nosso, né? Os desafios na profissão. O que você falaria para essas pessoas que estão iniciando, que estão pensando em ingressar na graduação de enfermagem, para esses que estão no 4º, 5º, 6º semestre ainda, né? Lógico que nós não vamos desencorajá-los, mas deixe o seu recado. O que você falaria, né, com a sua experiência já formada, já até aposentada e ainda sedenta de ainda querer mais para trabalhar, porque a gente, né, mesmo se aposentou, mas você mesmo já vinha falando que você sente essa falta e quer. O que você falaria para eles? Primeiramente, as pessoas têm que saber realmente se elas querem a profissão, porque tem que ser uma profissão de dedicação, de amor ao próximo. E eu sou suspeita para falar, mas tendo isso em mente e essa vontade no coração, para ir em frente, porque precisamos de bons profissionais, de pessoas que querem cuidar com carinho, com atenção. Eu sempre costumo falar, Audrey, que o profissional tem que se colocar no lugar da pessoa que está. Sim, isso é fantástico. Porque se você pensar que você ou algum parente seu está ali, você vai cuidar com amor e carinho. Sim, você sabe que falando nisso, Rose, eu recebi num grupo, eu não vou lembrar que grupo, mas eu vou até trazer esse relato. Não sei se foi numa rede social, eu não sei, gente, mas eu vi um relato de um médico. Sim. Que ele estava contando exatamente o que ele passou no período que ele precisou ser internado às pressas por uma complicação ali, e não sabiam que ele era médico, enfim, essa informação chegou depois daqueles primeiros socorros ali, né? E ele falou assim, gente, ali eu vi a realidade de quem chega e não tem esse privilégio de ser tratado. Então, e ele falou assim, eu me deparei, infelizmente, eu me deparei com colegas de profissão. E ele fez, e me vi várias vezes em algumas das atitudes, ele conseguiu também se ver ali. E ele fez esse relato até pedindo desculpas para ele e para o público dele que passou por ele em algum momento. E eu achei fantástico, é lógico que aí você vai falar assim, depois que ele errou, depois que ele maltratou, mas ainda que graças a Deus que valeu e que ele também trouxe e se redimiu e teve essa decência de falar, porque ele podia ter tido essa experiência e não falar. Sim. Não precisar colocar em rede social, né? Mas eu tenho certeza que depois disso ele se tornou aí um médico, um ser humano muito mais humanizado. Né? A enfermagem tem que ser humanizada. Ela tem que ter, a pessoa tem que ter essa atenção especial. E eu falo para vocês não desistirem, sejam bons profissionais. Aqueles que eu ensinei, eu falei isso. E hoje eles me agradecem. Amém, eu tenho certeza. Por isso. E que eu falo para vocês seguirem em frente. Que a primeira oportunidade aparecerá. Com certeza. E mesmo em meio aos desafios, às pedras no caminho, né? E quem não tem
Quem acha que o médico, por ser médico, já sai? Não, gente, senão não teríamos tantos profissionais frustrados como a gente tem, que o psicólogo, enfim, todos, gente, o engenheiro. Na pandemia nós vimos muito isso, porque pós-pandemia a gente viu profissionais extremamente gabaritados tendo ali que se recolocar no mercado, porque teve vários cortes, enfim. E eu pelo menos passou por mim muitas pessoas assim, extremamente gabaritadas, então assim, e não desmerecendo mais uma vez, mas assim, quem é que não se pegou vendo um engenheiro, um advogado, de Uber, de táxi, deixando a sua profissão para fazer outras porque coisas. precisava retomar de alguma maneira e não dava ali para. Então, assim, voltando aqui, não desmerecendo, não é isso, mas a gente precisa mostrar que os desafios da profissão, como é o tema, não é só um desafio da profissão da enfermagem. Né? Mas é em todas. Por isso que você precisa amar, você precisa querer e desejar ser um enfermeiro, desejar ser um psicólogo, desejar ser, enfim, qualquer profissão você precisa desejar. Um engenheiro, um agrônomo, pensa em qualquer profissão, você precisa querer e desejar, porque senão você vai desistir. Com certeza. E você vai ficar pulando. E também nessa linha, que nem você começou pelo técnico, você foi ali, primeiro fez um técnico. Já tive uma experiência anterior. Isso. Né? Eu, Audrey, como psicóloga, eu sei, mas vou perguntar para Rose ali. Existem testes que você possa fazer ali para que te mostre se aquilo que a enfermagem é para você? São os testes de aptidão, exato, né? Exato. E aí a pessoa vai, às vezes ela quer ser um enfermeiro, mas não é aquilo. Então, é bom fazer esse teste, porque evita... Tem gente que faz 4 anos de enfermagem e no último ano desiste. Sim. É uma perda de tempo. É uma perda de tempo, dinheiro, e a frustração. E o psicológico depois falado assim, gente, e agora? Porque foi tempo, foi dinheiro, foi mental ali jogado, né? Tudo. Você fala, e agora? Começar por onde tudo de novo. Exatamente. Não saber para onde ir depois. Exatamente. Rose, fala pra gente, porque eu acho assim, né? As pessoas pensam na enfermagem e muita gente, e eu conheço, por isso que eu vou te perguntar. Tá. Muita gente achando que a enfermagem vai ali de branquinho e, né, com o seu jalequinho lá, vai lá e aí vem aqui, pega uma veiazinha. Fala a parte ali onde a gente... Eu sei que não é o enfermeiro-chefe, mas que a gente também aprende na faculdade. Sim. Gente, a dar banho, a limpar, a olhar, assim, tem a parte ali. Então, quando a gente fala assim, perceba, veja se é isso mesmo que você quer, porque tem gente que não passa ali, o estômago não vai passar em determinadas aulas. As pessoas pensam que é só fazer... Um exame, tirar um sanguinho, uma coisa simples, não é? Mas não, é como a Audrey falou. Fala essa parte pra gente. Cuidar desde o amanhecer do dia, ajudar a pessoa a tomar um banho ou fazer o próprio banho, que muitos não podem fazer, né? Fazer no leito, fazer no chuveiro, ajudar a dar um alimento, ajudar a oferecer um alimento. Fazer as medicações, fazer algumas coisas que... Trocar a fralda. Imagine, tem gente que não gosta nem de cuidar de trocar a fralda de um bebê. Imagine trocar a fralda de um adulto. Exato. Tudo isso. E isso é um desafio também. É um desafio. Eu fiz, quando meu pai faleceu, desencarnou, cada um fala de um jeito, eu me aventurei a fazer um curso de cuidador. Sim. E eu acabei estagiando e por já ser da profissão da saúde ali, né, do meio da saúde, acabei. Quando eu disparei o currículo, sabe assim, você tá meio assim, desnorteado, você dispara o currículo, aí o que choveu de gente. E eu fui trabalhar numa dessas casas de repouso. Sim. Porque eu queria saber como que funciona, como que é tratado ali, né? E, gente, é desumano algumas. Não vou generalizar, mas é desumano. Por isso que assim, né, qualquer tipo de profissional da saúde tem amor, tem empatia. Pensa que um dia pode ser a sua mãe, o seu pai, o seu filho, às vezes até o filho, porque quantos e quantos não precisam colocar o filho por algum acidente, um percurso aí que acontece, ele precisa trabalhar e precisa colocar o filho em algum lugar. Exatamente. Gente, é desumano algumas que eu passei. Como é tratado. Existem várias assim.
Ah, mas eu não ganho para isso. Ou então assim, o que eu ganho não... Eu vou ficar limpando e fala ali, sabe? O pejorativo ali, né? Sim. Gente, você sabia? Quando você fez... Quando você faz o curso, você é preparado para aquilo. Exato. Nos próprios estágios você aprende ali. E aí, por conta de uma remuneração, você também sabia, porque hoje em dia, mas já faz tempo, você consegue saber qual é o piso salarial nessa sua área, de atuação. Então, assim, vamos pensar um pouquinho mais, né? Não ali. Uma coisa que eu vejo muito hoje são pessoas escolhendo faculdades pelo tempo. Esses daqui são só 2 anos, que são os tecnólogos agora, né? Isso. Esse daqui são 4. Né? São 8 semestres, que agora é por semestre, a maioria é por semestre, todo né? por semestre. Aí eu falo, gente, mal sabe eles lá na frente a dor de cabeça que vai trazer para eles mesmo. Vai fazer muita diferença lá na frente. Sim, então assim, isso também é um desafio da profissão. E que vai se tornar extremamente pior. Sim. Se você já ingressar nisso. Então, assim, cursou, não teve a oportunidade, ou mesmo fez um teste e deu ali que você... Mas o teste de aptidão, né? Ele não... O vocacional, aptidão, né? Ele nunca te dá assim, você só serve para ser enfermeira. Ele te dá um leque ali, olha, você pode trabalhar nisso, coisas mais exatas, mais humanas, né? Mais biológicas. Então, ali... Pesquise, olha, vai fazer, olha, hoje nós temos essa facilidade do Google... Né? Nessa hora ele ajuda muito. Então, assista vídeos, onde vai te mostrar ali abrindo a pessoa. Hoje você precisa. Tem precisa. Tantas formas de saber se é aquilo ou não, se você, que você quer, né? Exatamente, porque é isso para a gente não chegar lá e ser essa decepção, tanto para a pessoa quanto para quem é atendido por um profissional desse. Sim. Eu lembro muito bem, Audrey. Quando eu ainda trabalhava, mesmo como enfermeira, eu sempre gostei de ser assistencial. Olha aí, olha. Porque, por exemplo, toca uma campainha, você vai e atende, bom dia. A pessoa fala assim, porque eu gostaria que fizesse a troca da fralda. Um exemplo. Tá. Eu vou fazer a troca. Não, mas a senhora é enfermeira, a senhora não pode trocar. Quem tem que trocar é o auxiliar ou o técnico. E eu não achava que teria mas que ser essa informação diferença. Pelos superiores ali da clínica, do hospital, ou não pela pessoa que pediu, que solicitou não, ali? Pela pessoa, porque talvez ela tenha essa informação errada. De achar que o enfermeiro não tem, olha que bacana, não pode fazer. Tá vendo? E de se admirar, porque nem todos pensam também como eu. O outro enfermeiro poderia falar assim, espere um pouco que eu vou chamar alguém para trocar. Sim. Eu já tinha outro pensamento, eu vou trocar. Falando nisso é interessante, né? Porque uma rede aí, né? Uma rede social aí, eu vi, a gente vai passando os vídeos, como eu gosto da saúde, a gente sabe hoje em dia que quando você clica ali naquele tema, aí a internet te sugestiona, te sugere mais daquilo que você está vendo, né? Então, eu só estou lá na saúde, só isso que aparece para mim. E apareceu um vídeo, enfim. E eu tenho muito, assim, eu não tenho tempo, mas assim, às vezes de uma sessão para outra, eu dou aquela... Sabe, eu vou ali para dar aquela descarregada do que aconteceu ali naquela sessão para entrar na próxima. Então, eu vou ali numa rede social e dou uma fuçadinha. E aí, eu vou muito nos comentários, porque eu falo, gente, o que será que as pessoas entendem ou acham dessa questão, desse vídeo? E é interessante que eu vi aonde a pessoa tinha feito um vídeo falando dessa questão de limpeza, né, a vida do enfermeiro, alguma coisa assim, né? E as críticas, gente, pelos próprios colegas de trabalho, que eram os técnicos, e aí falando assim, eu não sei o que ele está falando, porque isso daí nem é da alçada dele, ele nem faz isso e está se vitimizando. Quem faz isso somos nós, os técnicos. Eu falei, gente, olha, ele mesmo... exatamente, já se coloca... então assim, olha, desnecessário esse tipo de comentário. Então, a pessoa mesmo já tem uma dor dentro dela, um emocional ferido ali, para ela precisar ir numa rede social. Qual é a necessidade dela falar que aquilo não é do enfermeiro, é do técnico? Não precisava. Não tem, né? Então assim, aí eu fico imaginando como que esse profissional vai te atender num local quando você precisar dele. Pois é. Ele é daqueles que vai falar assim, olha, isso eu posso, isso é da minha alçada, isso não é. Isso não. Já é diferente do que a Rose falou, olha, apesar de eu ter a consciência de que não
não é, né? Não precisaria, ela fez. Exatamente. Assim como tantos e tantos e E tantos fora o tempo outros, que né? pode demorar, né? Também. O tempo que eu vou sair para chamar alguém, que aí esse alguém pode estar ocupado, eu já vou e faço. Exatamente. E outra coisa importante eu acho também, uma vez me falaram assim, eu guardo até hoje. Só o seu bom dia já me fez bem. Nossa, quantos que a gente não ouve, né? Porque assim, a pessoa tá ali, ela não tá porque ela quer. Exatamente. Ninguém se interna Sim, porque quer, né? Ah, eu acho que eu não tenho o que fazer, não tenho um programa de final de semana, acho que eu vou dar entrada Sim, ali na UTI, na urgência e emergência. exatamente. Não tenho o que fazer, eu vou dar uma entradinha ali na... Então, é uma coisa simples de se falar, mas tem é uma coisa grandiosa. Sim. Porque um bom dia faz tão bem. Exatamente. Né? E, infelizmente, estamos chegando ao fim, mas assim, gente, nesses desafios, a gente ainda não falou, por exemplo, uma vez eu fui acompanhar uma pessoa num hospital de fratura ali do centro da cidade, que era inclusive referência na Bresser, não sei, de fratura. E as dificuldades, gente, porque muito morador de rua. Então, assim, não é só o banho, é você fazer esse primeiro atendimento ali, porque tem todo um desconforto de higiene mesmo, gente, onde você... Tem. Atendi também, tive essas não é? experiências. Então, assim, tem esses desafios. Mas vamos deixar aqui, vamos marcar já para a próxima para a gente falar disso. Assuntos terão vários. Já fica aqui, então, o convite. Opa, Rose, muito obrigada. gratidão, muita gratidão pelo convite. Eu que agradeço, Audrey. As portas da Rede Vivax estão abertas para você. Volte, vamos montar aí, porque tem muita coisa para falar ainda para os nossos seguidores, telespectadores. Eu agradeço de coração, tá? Será um prazer voltar aqui novamente. Gratidão. Gratidão à Rede Vivax de televisão por mais essa oportunidade de estar aqui do jeito que eu amo, falando de saúde de uma maneira descomplicada. Gratidão. Posso dar um abraço, Beto? Eu preciso perguntar para os meus câmeras se eu posso dar um abraço. Posso? Gratidão. Obrigada, Audrey. Foi um prazer. Rose, gratidão.